Hello, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez estamos neste teu programa, que é o programa Alimento Sólido. Programa este que tem como objetivo revelar a Escritura de maneira profunda. Aquilo que Paulo diz no livro de Hebreus, que parar de se alimentar de alimento dos nenê, que é leite, mas passar para alimento sólido, que é alimento para os adultos. E hoje tenho ali um assunto para partilhar contigo, que fala sobre, que diz que o que eu quero partilhar contigo é algo muito rápido e muito simples. Só quero te convidar a ver de uma maneira diferente aquele evento pela qual os fariseus, saduceus, mestres da lei trazem uma mulher adúltera até a presença de Jesus. E quando trazem aquela mulher na presença de Jesus, acontece algo tremendo que muita gente nunca deu conta. E eu digo que na realidade Jesus é que foi o único a tirar pedra naquela mulher. Abre comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 15 até 18. Está a dizer assim: Jesus disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. E disse Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa frase que Pedro disse. 17, Jesus respondendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne, nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. 18. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escuta só bem. Eu te digo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está a dizer a Pedro de que aquela revelação que você teve é uma pedra. Qual é a revelação que Pedro teve? Pedro disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, quando você olha na história da mulher adúltera, quando os fariseus, mestres da lei, saduceus, trazem aquela mulher na presença de Cristo, e eles dizem: mestre, Moisés na lei nos diz que as tais devemos apedrejar. E Jesus replica dizendo: quem de vocês não tiver nenhum pecado, que atira a primeira pedra. Ali onde está o problema, Jesus disse: entre eles, quem não tiver nenhum pecado é que atira a primeira pedra. Entre todos que estavam ali tinha saduceus, fariseus, escribas, mestres da lei, os herodianos, havia os discípulos, havia pessoas olhando, e ele disse: entre vocês, todo mundo estava ouvindo, quem não tem nenhum pecado pode atirar a primeira pedra. Significa, você só poderia tirar pedra naquela mulher adúltera se você não tem pecado. Significa que você só pode pegar pedra e atirar na mulher adúltera se você está santo. Você só pode atirar pedra na mulher adúltera se você está totalmente sem nenhum pecado. Os fariseus estavam com pecado, não podiam atirar pedra, porque isso era uma ordem. Isso não é simplesmente um pedido ou um acordo. É ordem que Jesus lançou, uma ordem no mundo espiritual. Fariseus não poderiam atirar pedra porque tinham pecado. Saduceus não podiam atirar pedra. Escribas, herodianos, os discípulos, todo mundo estava com pecado. Mas naquele meio tinha um que estava sem pecado. Porque a Bíblia declara que ele é o Cordeiro imaculado. Significa que não tem mácula, não tem nenhum pecado. A Bíblia declara que na sua boca não houve nenhum engano. Significa que ele era perfeito. Então Cristo era o único que estava em posição para tirar pedra naquela mulher.
Cristo era o único naquele meio que estava apto, em posição legítimo de atirar pedra naquela mulher. Todos estavam com pecado, por isso todos abandonaram as suas pedras, porque tinham pecado. Mas Cristo não abandonou a pedra que ele... Cristo não abandonou a pedra que ele tinha, porque ele estava santo, sem nenhum pecado. A combina é quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Mas Cristo tinha uma revelação. Cristo tinha uma pedra. E a pedra é a revelação que ele tinha. Porque se você vê, Pedro está a dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Que pedra? A revelação que Pedro teve. Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer que esta é a revelação. E quer dizer que a palavra revela. Jesus disse que não é. Jesus disse que não é você, não é a carne que te revelou, mas é meu Pai do céu que te revelou. Significa que a revelação que vem de Deus é uma pedra. Porque Jesus disse que sobre esta pedra, qual é a pedra? A revelação que veio de Deus até no Pedro. Aquilo era uma pedra. Na verdade, a revelação que vem de Deus para as nossas vidas é uma pedra. Jesus disse que não é a carne nem o sangue que te revelou, mas é o meu Pai que te revelou. Significa que a revelação que vem do Pai para a vida do Pedro, Jesus disse que aquilo é uma pedra, e sobre aquela pedra edificarei a minha igreja. E Jesus, quer dizer que a palavra do Senhor que veio do céu para Pedro era uma pedra. E Jesus naquele momento era o único que estava apto para tirar pedra naquela mulher, porque era o único sem pecado. E qual é a pedra que Jesus atirou nessa mulher? E atirou a palavra do Senhor que veio do céu para... Será que você entendeu? Será que você entendeu? A palavra do Senhor, aquela revelação que entrou no Pedro, Jesus disse que aquilo é uma pedra. Todos que tinham pecado abandonaram as suas pedrinhas e fugiram. Mas Jesus não tinha pecado, ele estava apto para apedrejar aquela mulher. E como é que ele apedrejou? Atirando a palavra do Senhor. Escuta, vou te mostrar. Bíblia declara que no tempo do Eli e Samuel não havia palavra do Senhor, não havia visão. Mas a lei de Moisés estava lá no tabernáculo, estava na arca, porque na arca tinha a vara de Moisés, tinha lá maná e tinha a arca, tinha as pedras da lei. Mas a Bíblia está a dizer que naqueles dias a palavra do Senhor era rara. A minha pergunta é assim: como é que dentro do tabernáculo, na arca da aliança, tem as leis de Moisés, mas lá no 1 de Samuel está a dizer que a palavra do Senhor era rara. Quer dizer, mesmo com aquelas pedras que havia dentro do tabernáculo na arca, a palavra do Senhor, que é a outra revelação, porque aquela pedra, a lei de Moisés é pedra, mas a revelação que vem de Deus também é pedra. Mas a Bíblia está a dizer que não havia palavra. Significa, quando se trata de palavra entre a pedra de Moisés e a revelação, a palavra é a de Deus. Tem lei, mas está a dizer que a palavra do Senhor era rara. Significa que os saduceus, escribas e fariseus vieram com lei, vieram com pedra, porque a lei de Moisés foi dada em pedras. Mas a revelação que Pedro teve, Jesus disse que é meu Pai que te revelou. Significa que a revelação que vem do meu Pai também é pedra. E todos que tinham pecado abandonaram as pedras que eles tinham. E Jesus era o único sem pecado e atirou pedras naquela mulher. Que pedras Jesus atirou? A palavra do Senhor, que a Bíblia declara no livro de Samuel, que a palavra era rara. É aquela palavra que Jesus atirou. Não atirou a lei de Moisés que estava na arca. Será que você entendeu? Não é o Pai que te revelou. Não veio de ti. Meu Pai que está no céu é que te revelou.
E sobre esta pedra, qual pedra? A revelação de Deus. Então, olhando nos olhos espirituais, olhando de acordo, entendimento adulto, Jesus é o único que apedrejou aquela mulher. Todos voltaram com as suas pedras. Que tipo de pedra Jesus apedrejou? A palavra do Senhor é pedra. Muito obrigado. Que Deus abra o teu entendimento. Em nome de Jesus. Amém.